irmãos, a paz de Cristo e o amor de Maria esteja no seu coração. Você está ao vivo no programa Caminhos na Casa de Deus. Eu te disse que hoje teríamos uma convidada super especial e ela está aqui conosco. Eu quero já dar as boas-vindas à minha querida amiga, doutora Andréia Bombadilha, da Catedral Santo Antônio, do Tribunal Eclesiástico. É isso mesmo, doutora? Seja bem-vinda. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada, Candal, pela acolhida. Quero agradecer os meus colegas, o Sérgio, o Glauber, que tiveram a iniciativa para eu vir participar desse programa. Vamos aí falar um pouquinho sobre um assunto muito interessante a todos. E é isso, como vocês sabem, eu sempre gosto de ler aí o currículo do nosso convidado para você saber que nós estamos aqui sempre com uma pessoa qualificada para falar do assunto. Olha aí o currículo da minha querida doutora Andréia Boadilha. Casada, nós vamos falar sobre nulidade matrimonial e ela já está reforçando aqui que ela é casada. Mãe de 3 filhos, advogada da paróquia Bom Jesus Crucificado. É do Padre Marcelo? Padre Marcelo. Um abraço, Padre Marcelo. Qualquer dia apareça por aqui também nos dar a honra de uma entrevista. Mestranda em Direito Canônico pela Faculdade São Paulo Apóstolo em fase de dissertação. Membro do Tribunal Eclesiástico de Osasco desde a eleição de 2018. Atua como patrona, auditora e notária. Coordenadora da Pastoral Judiciária da Diocese, que auxilia o tribunal na fase pré-processual. Seja muito bem-vinda novamente, doutora. Doutora, Catedral Santo Antônio, né? Nós vamos falar sobre o tema nulidade matrimonial. Para o pessoal entender o que é a nulidade matrimonial, o que é a nulidade matrimonial, bem breve assim. Vamos lá. É um tema que chama muita atenção de todos, desperta curiosidade. A nulidade matrimonial, ela é um processo que você pede para a igreja investigar a validade de um matrimônio. E aqui a gente está no âmbito sacramental, tá bom? Então, assim, é um poder da Igreja Católica. Legal. Então, assim, só para esclarecer do que a gente vai falar o assunto, mas antes eu quero pedir para o Ismael, nosso diretor técnico aqui, nosso executivo, que coloque o vídeo da catedral, onde nós vamos estar falando das reformas e você vê como que a catedral vai ficar, se Deus quiser, com a sua ajuda minha, da doutora, do Sérgio, da Ivone. Todos nós que estamos aqui, todos nós somos de paróquia e nós sabemos da importância de ter uma casa-mãe linda e maravilhosa, como é essa que você vai estar vendo no vídeo que nós vamos estar colocando, tá bom? Inclusive vai ter aí o QR Code, vai ter como você pode estar fazendo para contribuir. E não pense que os seus R$5, R$10 não vão fazer falta, faz e muito, viu? Se juntar os meus 5, só aqui ó, já tem R$20, R$25 que o Ismael vai ajudar a gente também, tá bom? Então que Deus abençoe você e fique tranquilo que daqui a pouco a gente volta, inclusive com uma outra convidada, que é a Ivone da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, onde ela vai poetizar. Como que fala mesmo, Ivone, que você me mostrou, né? Poetizar mesmo? Não, né? É isso, olha, então eu tô ficando bom nessa questão. E ela vai estar falando, proclamar, então tá bom, declamar, tá, tudo isso aí que ela vai fazer aqui daqui a pouquinho, tá bom? Ela é da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, do nosso querido Padre Leonardo. Já ela vai estar aqui, após o vídeo, ela vai poetizar, declarar, ela vai ler, ela vai falar, homenagear a doutora que aqui está e o programa Caminhos da Casa de Deus. Já temos aí, meu querido? Então, ó, assiste aí como vai ficar nossa Catedral Santo Antônio. Ô, glória! Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei para sermos mensageiros, intercedei da justiça e da esperança, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós. Intercedei a Deus por nós. Irmão e irmã, faça parte dessa história. Por nós. Intercedei a Deus por nós.
tarde, pessoal. Ligados aqui no canal. Expresso gratidão ao professor Kandal. No poema vai o tema especial, nulidade matrimonial. Fique aqui até o final. Rede Smart de comunicação, celular ou na TV, conta com você. Quem nos caminhos de Deus tem a vida inserida, a cada dia partilha. É assim com a doutora Andréia Bobadilha. Fantástico, membro do Tribunal Eclesiástico, advogada, patrona, auditora, na entrega diária, coordenadora da Pastoral Judiciária. Também auxilia o tribunal na fase pré-processual. Doutora, o bom Jesus crucificado, que por amor foi pregado, sempre envia ao nosso lado alguém que nele tem confiado. Advogada, mãe de 3 filhos, na caminhada não encontra empecilho. Doutora, nas entrelinhas da vida, nas idas e vindas, segues com os filhos de Deus, se importando, faculdade cursando, com firmeza e clareza, ensinando a beleza das normas da igreja. Doutora, nos caminhos de Deus, buscando estudar, andas. Em direito canônico, és mestranda e abraças de coração a fase dissertação. Pelos passos que tu deres, deixando rastros no chão, cumprindo vossa missão, receba nossa gratidão. E amor também ao seu Sérgio, assessor. Sou agradecida, nunca falei para uma advogada. Sei que serei defendida, receba minhas palmadas agradecida. Obrigada, que lindo. Obrigada. Emocionante. Muito obrigada, Ivone, que alegria, que emocionante, obrigada pela acolhida. Uma grata surpresa, ela fez um lindo poema aqui com o meu currículo, fiquei muito feliz, muito obrigada. Obrigada, digo eu, defendida na tese. Pessoal, aí é o programa Caminhos à Casa de Deus. A gente aproveita todos os dons que são colocados à disposição da igreja. E essa Ivone é um tesouro que nós temos, né, doutora? Não é bonito? Que tesouro, que Muito lindo. bonito, né? Agradeço demais as palavras. Vai ficar aqui, ó, no coração. E vamos seguir aqui, gente. Você está assistindo o programa Caminhos da Casa de Deus. O tema hoje é nulidade matrimonial com a doutora Andréia Bobadilha, da Catedral Santo Antônio, do Tribunal Eclesiástico. Doutora, sendo o casamento único e indissolúvel, podemos entender que o processo da nulidade matrimonial é uma espécie de divórcio na igreja? Olha que pergunta, hein? Olha, que interessante. Não, meus irmãos, nós não podemos entender que a igreja faz divórcio. A igreja não faz divórcio. O casamento, ele de fato, ele é único e indissolúvel. O que acontece no processo de nulidade? Se o casamento, por algum motivo, ele não foi verdadeiro na sua essência, e aí essa verdade na essência, ela é a partir do consentimento matrimonial. Então, se de alguma forma os noivos ali, quando deram o seu sim diante de Deus, eles estavam embasados por algum poder maior que eles apenas expressaram o seu sim, mas lá no íntimo, pode ter havido algo que os levaram ao matrimônio. Não, eles não consentiram verdadeiramente diante de Deus, né? Só para eu dar um exemplo, assim, quando acontece uma gravidez inesperada, né? Então, assim, veio aquela gravidez, o casal se sente na obrigação de se casar, porque precisa dar uma resposta para a sociedade, porque o homem precisa honrar, né, o fato de ter desposado antes do momento a mulher. Então, eles deram aquele sim, de alguma forma, sem estar preparado para a vida matrimonial. Então, aí há um vício, existe um vício. E aí, a partir do momento que existe um vício, é porque aquele casamento ele não foi desejado no seu íntimo. O consentimento dos nubentes ele não foi verdadeiro. Então, nós estamos diante de um casamento falso. E aí, sim, quando a gente entende pela nulidade matrimonial, porque o casamento, a nulidade, ela
ela cancela ali, ela cancela na verdade não, desculpe a expressão, não cancela. A nulidade, ela entende que o casamento, ele não foi válido desde a sua essência, desde o seu início, desde o consentimento matrimonial. Inclusive, é muito comum as pessoas se aproximarem e falar assim, o meu casamento, eu quero fazer a minha anulação, a anulação do meu casamento. Não tem como, porque se o casamento ele foi nulo, ele é nulo desde o início. Então, o entendimento para a igreja é de que aquele casamento, ele nunca existiu. Ele é falso desde o consentimento, desde o sim. Ele não é falso daquele momento em que se separou, que houve a falência matrimonial para a frente. Que isso é o divórcio na vida civil. O casal vive junto até um certo momento e ali dali para frente eles decidem se separar e cada um segue sua vida. Não, para a igreja ela declara como nulo o matrimônio, mas desde o seu princípio, exatamente com esse entendimento de que aquele casamento nunca existiu. Se a senhora me permite, eu acho que é interessante a gente dar uma boa tarde para as pessoas que estão aqui online. A Gabriela Taveira está dando boa tarde, Gabriela. O Glauber Leal, tema muito importante, graças a você, viu, meu querido? Você que está nos ajudando e muito aqui nos caminhos na Casa de Deus, nos trazendo sempre pessoas com temas importantes para a Igreja Católica. Obrigado, viu, Glauber? O Valmir de Souza, boa tarde, a paz a todos. A paz, Valmir. O Antônio Carlos, boa tarde a todos. Boa tarde, Antônio. Sérgio Campos, que linda poesia. Eita. E deixa eu te falar, Ivone, eu vi aqui nos olhinhos da doutora aqui, estavam encharcadinhos daqui, viu? Isso aí. O Sérgio Campos, que linda poesia, né? Zumira Souza, boa tarde. A Ivone é maravilhosa. Um grande abraço a todos. Cristiane e Regina Silva, boa tarde a todos. Deus abençoe. Pessoal, é o seguinte, nós temos aqui algumas perguntas para a doutora, mas de repente você tem alguma dúvida e quiser mandar para nós em formas de pergunta aqui também, a gente passa para ela, tá? Que é importante, né, doutora? As pessoas estarem nos assistindo porque elas acham interessante o tema, ou estão vivendo, ou estão querendo aprender e para ajudar alguém que está nessa situação. Acabou de entrar o José Eliezer. Boa tarde a todos. Boa tarde, José. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Doutora, a quem compete ou a quem cabe a questão desse processo de nulidade matrimonial? A senhora deu uma explanação inicial, mas a quem cabe o processo? Tá. Quem geralmente busca, né, o processo de nulidade matrimonial? Especialmente as pessoas que vivem em segunda união, tá? É uma união que ela ainda não está regularizada na igreja. Então, assim, por algum motivo, uma ou as duas partes talvez tiveram um relacionamento anterior, onde se casaram na igreja, e aí aquele casamento não deu certo, e a pessoa encontrou um outro companheiro, está ali vivendo, está inserido em algumas atividades da igreja. Inclusive, a gente vê muito uma discriminação nesse sentido, mas é uma discriminação própria da pessoa que vive em segunda união. É ela que coloca aquela barreira com relação às atividades na igreja. De fato, as pessoas que vivem em segunda união, elas não podem viver a plenitude do sacramento. Elas não podem servir em alguns ofícios da igreja, mas elas também podem procurar e podem ser membros. Tem sempre algo para fazer. A igreja sempre precisa de pessoas. Então, assim, a própria pessoa que vive em segunda união, ela coloca aquela barreira. Quando ela começa a servir na igreja, é chamada aqui, é chamado ali, aí vamos participar da pastoral da acolhida, enfim. E aí ela começa a participar, ela vai se inserindo nas atividades da igreja, e aí ela vai buscando mais, vai querendo ajudar cada vez mais. E aí ela entra naquela, nossa, para nós católicos, qual é o principal? O que principalmente a gente vai buscar nas missas, né? É a Eucaristia. Então as pessoas começam a participar demais e aí elas sentem aquela dorzinha de não poder participar do sacramento da Eucaristia. Então é nesse sentido, as pessoas vão procurar o processo de nulidade para poder investigar o matrimônio anterior e verificar se há possibilidade da igreja declarar, como eu falei na resposta anterior, quem tem o poder de declarar
se o casamento foi válido ou não, é a igreja. Porque o fiel, ele buscou o casamento na igreja, que entre os batizados é um sacramento. Então, se ele buscou na igreja, é exatamente a autoridade da igreja que vai poder dizer sobre a validade ou não desse casamento. Então, o fiel, ele está ali, ele quer regularizar, ele quer poder participar plenamente da vida sacramental. Então, é para ele especialmente. Existem situações em que as pessoas, assim, ela não tem um novo companheiro e ainda assim ela quer se desvincular daquele vínculo anterior, daquele casamento anterior. Então, para essas pessoas, também é possível. É necessário fazer essa investigação para ver se houve ali de fato vício ou não, mas essas pessoas, geralmente, elas são imbuídas por o quê? Porque o ex-companheiro dela, de alguma forma, está levando uma vida desregrada que está refletindo nela. Por quê? Porque a partir do matrimônio nós nos tornamos uma só carne. E a partir do momento que você não pede para ser investigado aquele matrimônio, e aí o seu antigo companheiro está ali, está levando aquela vida desregrada, apesar da salvação ser individual, a gente sente aquilo, as pessoas sentem aquilo. Então, também nesse sentido. Então, assim, é todos aqueles que desejam, de alguma forma, regularizar a sua vida sacramental. Mais para frente nós vamos falar sobre isso, sobre essa questão do impedimento, né? Os impedimentos que as pessoas que vivem um novo relacionamento têm. Então, é especialmente para esses casais que não estão ali podendo viver a totalidade do sacramento. Outra coisa que a gente sempre está procurando saber, quais são os principais motivos que sejam assim na nulidade do matrimônio? Tá. Eu até falei um pouquinho na primeira, Sim. O que enseja, né, a nulidade matrimonial, um casamento falso. Geralmente é o vício no consentimento. Na maioria dos casos, é um vício no consentimento. Aquele momento do sim, em que os noivos eles não estavam ali totalmente conhecedores das obrigações matrimoniais, ou eles foram, como eu já dei no exemplo, para o sacramento de alguma forma forçados, não é obrigado, a gente sempre tem a pergunta, né? Se casaram de livre e espontânea vontade. Então, essa é um consentimento que ele é verbal e as pessoas expressam o seu consentimento ali diante do altar, diante da testemunha qualificada, só que lá no seu íntimo, de alguma forma, a pessoa ela não tem o total discernimento das responsabilidades do matrimônio. Então, por conta disso, pode haver um vício no consentimento. A nulidade matrimonial, é importante dizer isso também, porque assim, Deus, ele sempre desejou, ele criou o homem para a mulher, né? O casamento, por isso essa questão da indissolubilidade. Se existe o vício no consentimento, isso é algo que o homem produziu, né? Inclusive numa das cartas, né? no Evangelho, desculpe, quando Jesus ele é questionado, né? Jesus é questionado sobre a possibilidade. Por que Moisés possibilitou dar a carta de divórcio? Né? E aí Jesus responde de que forma? Por causa da dureza do coração do homem. Então, assim, o vício do consentimento está exatamente nisso. Se o homem, quando eu me refiro ao homem, é o homem e a mulher, tá? Se os nubentes, eles vão para o casamento com essa verdade no coração, né, desejosos para um matrimônio sincero, se eles vão para viver o sacramento, viver as leis de Deus, as leis da igreja, não tem como dizer que ali houve um vício. Só que nem sempre o homem vai com essa verdade. Os noivos, eles não têm esse conhecimento, essa profundeza de todas as obrigações que estão inseridas no sacramento do matrimônio. Então, é exatamente por conta dessa dureza no coração do homem, dessa falta de verdade, é que se possibilitou, né, ao tempo, a história da igreja, com o tempo, foi facilitando a questão do processo de nulidade matrimonial. Mas por quê? Porque essa possibilidade é uma misericórdia de Jesus para conosco, né? É uma misericórdia por quê? Porque quem falhou fomos nós.
diante ali de um sim, né, de um consentimento que ele não foi na sua plenitude verdadeiro, diante da falta de comprometimento dos noivos, né, aquele comprometimento mútuo, dar e receber-se completamente. Então, diante desse sim vicioso, digamos assim, é que existe a possibilidade da nulidade matrimonial. Por isso que se investiga o matrimônio desde a sua essência. Quais foram os motivos que levaram aqueles noivos, aquele casal, a buscarem o casamento? Porque eles, lá no período de noivado, decidiram pelo casamento na igreja, né, pelo sacramento do matrimônio. Então, é exatamente por conta dessa dureza no coração do homem que existe a possibilidade da nulidade matrimonial. Mas ela não é apenas aí, né? O sacramento ele pode ter algum não só o vício no consentimento, mas um impedimento que pode não ter sido dispensado, né? A maioria dos impedimentos na igreja, eles são dispensáveis, mas pode haver aí uma questão de um impedimento que não foi dispensado, por exemplo, né? Um dos mais comuns é a questão da consanguinidade. Então, assim, se são primos, o Código de Direito Canônico, ele usa o parentesco até o 4º grau, né? Então, assim, são primos legítimos, é necessário fazer um pedido de dispensa para se realizar aquele matrimônio. Então, por exemplo, se falhou na documentação, não se pediu essa dispensa, não dispensou daquele impedimento, então também existe essa possibilidade, né, da nulidade matrimonial por conta desse impedimento. São, assim, se a gente pegar por exemplos, né, são inúmeras as situações que possibilitam a nulidade matrimonial. Então, tem a questão da fórmula, né, se a fórmula foi proferida corretamente, o local. Então, assim, são inúmeras as situações. Por isso que é necessário sempre para a investigação a gente levar isso, né, aqui no caso da Diocese de Osasco, que nós temos a pastoral judiciária, então, assim, levar isso para alguém que esteja no meio ali do tribunal eclesiástico, da pastoral judiciária, para contar a sua história, para falar, e aí quem vai dizer tecnicamente qual vai ser o caminho, qual vai ser o processo que vai seguir, né? Se houve algum erro, se foi só o vício no consentimento. Enfim, quem vai dizer isso é o próprio tribunal, que vai encaminhar a partir dos técnicos, né? Do patrono que tem lá, do vigário judicial. Então, é ali no tribunal é que aquela situação vai ser conduzida conforme o que lhe cabe para a nulidade matrimonial. Tá bom? Ainda existe, assim, a questão que também é muito comum. O vício do consentimento, ele vem muito atrelado com a questão da maturidade das partes. Então, assim, e posso dizer, assim, tranquilamente que 90% das situações de nulidade matrimonial, dos processos de nulidade matrimonial, ele esbarra na falta de maturidade das partes. Porque naquele momento do consentimento matrimonial, as partes elas não têm a maturidade suficiente para compreender as responsabilidades sacramentais, as responsabilidades que estão atrás do sacramento do matrimônio. Entrou o Walter aqui, o Walter Martins, né, falando que é demorado o processo de nulidade. Na verdade, posso até adiantar, não é que é demorado, né? É que a igreja ela é tão responsável que ela só assume o sim ou não dentro dos parâmetros pela qual ela tem certeza, dentro de provas, dentro de situações que a doutora está falando aqui, viu, Walter? Então, assim, não é que demora, é que a igreja é responsável demais para poder anular, porque, na verdade, a igreja não quer que seja nenhum, né? A vontade de Deus, como a doutora falou, né, Sérgio? Ivone, que está aqui, o Ismaelzinho. A vontade de Deus é que nenhum casamento seja destruído. Né? Essa é a nossa vontade. Nós estamos aqui para que, inclusive, incentivar que você reveja essa questão, veja, né? Ore a Deus, procure saber aquele sim que você deu no altar, foi muito importante, viu, Walter? Então, assim, não é que é demorado, é que existem os processos legais, os processos do tribunal, que eles precisam ter a certeza de que o que eles vão assinar estejam dentro da vontade de Deus, inclusive, né? Isso mesmo, tem essa questão do prazo
para a duração de um processo de nulidade, além dessa questão da responsabilidade que você coloca, Kandal, que de fato é uma responsabilidade da igreja, mas é assim, o processo não basta você levar a sua intenção, né, de fazer um processo de nulidade matrimonial. A igreja ela precisa investigar. Porque já que você você pediu para a igreja o sacramento do matrimônio, né? Sim, então assim, a igreja ela precisa investigar. E aí essa investigação é que acaba necessitando de um pouco mais de tempo. É difícil nós falarmos de um prazo exato para a duração do processo de nulidade, porque nós precisamos assim pensar. Eu vou falar em termos sempre de Diocese de Osasco, porque é aqui no Tribunal da Diocese de Osasco que eu atuo, né? Então, assim, se nós temos um processo de nulidade matrimonial que iniciou aqui, que as provas todas estejam aqui, depois eu vou falar um pouco da estrutura do tribunal, que, assim, são muitas pessoas por trás de um processo de nulidade. Precisa de muitas pessoas para que um processo aconteça. Então, por trás de tudo isso, né, de toda essa investigação, a gente está falando aqui, olha, as partes moram no território da Diocese de Osasco, as provas, o maior número de provas estão na Diocese de Osasco. Então, assim, nós vamos ter que unir tudo isso. Nós vamos ter que trazer as partes para serem ouvidas, vamos ter que trazer as testemunhas. Depois isso vai passar pelos, né, oficiais do tribunal. Cada etapa tem um oficial no tribunal. Então, tudo isso tem que ser investigado minuciosamente. Por isso da demora. Se nós pegarmos hoje, os tribunais em si, eles atuam com uma celeridade bem maior do que era há 10 anos atrás, né? Nós pegávamos situações assim de processos. O Tribunal de Osasco, ele tem 7 anos. Fazem 7 anos que foi erigido o tribunal, inclusive foi no mês de março, então é recente. Se nós pegarmos ali de quando iniciou o tribunal, nós pegávamos as causas já em andamento, os processos eles demoravam em média de 5 a 8 anos, a 10 anos. Essa era a média de duração de um processo de nulidade. Então, assim, hoje, para a diocese, nesses moldes que eu coloquei aqui, estando tudo no território da diocese, né, que nós não precisamos do apoio de outro tribunal, porque ainda existe essa questão. Se uma das partes está no território da nossa diocese e a outra parte não está, então assim, o Tribunal de Osasco ele vai depender do trabalho de um outro tribunal. E aí, essa demanda de enviar para outro tribunal também é morosa. A gente não sabe como que está estruturado aquele outro tribunal, né? Tem tribunais que não têm o número de oficiais que nós temos aqui em Osasco. Então, quando depende também da demanda de um outro tribunal, do trabalho de um outro tribunal, isso se torna também mais moroso. Quando eu falo em outro tribunal, não é só outro tribunal, assim, de São Paulo, é outro tribunal do Brasil, é outro tribunal internacional, a gente manda rogatória para Portugal, a gente manda rogatória para os Estados Unidos. Então, assim, depende da situação. E aí essa questão de você precisar que um outro tribunal participe da investigação também torna o processo mais lento, né? Ele acaba deixando mais lento também. Mas, assim, nesses moldes ainda que eu coloquei, estando tudo, né, no território da diocese, o processo de nulidade, ele demora aí, em média, 1 ano e meio a 2 anos. Se estiver tudo caminhando no território, se a gente consegue citar a outra parte, ela aparece no prazo, porque ainda existe essa situação de citar a outra parte e a outra parte não comparecer, ou, né, se a gente manda a citação e aquela citação é negativa, tem que mandar novamente, a gente precisa formar o processo. Então, são inúmeras as situações, mas nesses moldes que eu coloquei aqui, a média é essa, né? 2 anos de duração para um processo de nulidade. Então, como eu coloquei, se a gente pegar isso, não é tanto tempo comparando com o que era anteriormente, antes dessa mudança toda que o Papa Francisco fez, que foi maravilhoso, foi a partir daí que eu fui atuar no tribunal também. Então, antes de toda essa mudança, como não tinha essas estruturas de tribunais eclesiásticos nas dioceses, muitas ainda estão encaminhando, muitas dioceses ainda têm
câmaras eclesiais, né? E falta muito, infelizmente ainda faltam pessoas qualificadas para atuar nos tribunais. A gente não tem ainda um número de oficiais suficiente. É necessário para atuar no tribunal eclesiástico. Em algumas atividades a gente consegue atuar apenas, eu, por exemplo, apenas com o direito civil. Mas para outros ofícios mais particulares, é necessário ter a ciência canônica. Foi por isso também que eu fui estudar o direito canônico. Então, assim, você precisa ter pessoas com a ciência canônica para atuar no tribunal. Todo tribunal tem que ter profissionais com a ciência canônica. Então, também essa questão acaba prejudicando para a igreja conseguir dar uma resposta tão rápida para o fiel. Mas nós estamos caminhando muito bem. Porque essas mudanças todas aí têm de 8 a 10 anos e aqui em termos de Diocese de Osasco, estamos indo bem. Que bom, graças a Deus. Nós estamos também com a Cristiane, doutora. A Cristiane tem um núcleo das mães que oram pelos filhos. Sim, é lá da paróquia da Ivone, que está aqui. E nós vamos trazer a Maria, que é a coordenadora diocesana de mães que oram pelos filhos na próxima sexta. Nós vamos estar falando estamos falando de nulidade, mas também vamos falar de famílias, de mães, né, que intercedem. E com certeza as mães intercedem muito e muito pelos filhos. E ela fala assim, que tem muita gente também que não sabe os caminhos. Eu estou pegando a deixa dela de não sabe os caminhos da casa de Deus. É aqui que você vai saber nos caminhos, na casa de Deus, que você vai saber, porque nós vamos estar aqui preparados com o telefone da doutora, nós vamos estar preparados com os endereços que tem nas paróquias, onde você pode procurar. Então, você vai assistindo o programa, você vai saber certinho tudo aquilo que você precisa, né? Inclusive de valores. Todo mundo pergunta, caro, não é, Sérgio? Não é caro, né? A gente vai estar explicando aqui também certinho. Então, assista o programa até o final, que você vai saber certinho a quem procurar, aonde você ir, quais documentos que vocês vão estar sabendo assim que entrar em contato com a doutora, com o Sérgio e com as pessoas responsáveis em cada paróquia. Então fica ligadinho que nós estamos aqui munidos de todos os documentos, todos os dados importantes para você poder fazer da maneira correta e voltar, né, que eu ouço muito isso, a vontade de voltar a comungar, né? Não tem coisa melhor no mundo do que você poder comungar. Então fica tranquilo que a gente vai te dar todas as informações, né, doutora? Isso, doutora, isso. como que eu sei, quais são os processos, os critérios que eu sei para saber se a competência é do Tribunal Eclesiástico aqui da Catedral Santo Antônio, da Diocese de Osasco? Tá certo, Nessa preocupação falou, né, do que eu coloquei aqui, aí que tem né? Só tribunais, né? Só tem que ter uma comunicação de um de outro. Como que a pessoa que está nos assistindo sabe assim, compete ao Tribunal Eclesiástico da Diocese de Osasco? Tá certo. Eu recebo bastante mensagem de fiéis, inclusive de fora da diocese, né? Porque como a gente desenvolve o trabalho na diocese, como tem a pastoral judiciária, acaba que uma pessoa faz o processo, ela vai indicando a outra e as pessoas perguntam muito. E aí quando eu falo assim, olha, infelizmente você não pode dar entrada no nosso tribunal, porque o nosso tribunal não é competente. Então assim, a competência para a causa de nulidade, ela é uma competência relativa, né? Relativa ao quê? Então, o Tribunal de Osasco, ele vai ser competente quando o demandado mora na região da Diocese de Osasco ou quando o demandante mora no território da Diocese de Osasco ou ainda quando o maior número de provas está na Diocese de Osasco. Olha, veja que vai ficando cada vez amplo, assim, são muitas possibilidades, né? E ainda, são quatro situações, né? O maior número de e a quarta situação é quando o casamento foi celebrado numa paróquia que seja da Diocese de Osasco. Então, assim, esses são os motivos que dão a competência para o Tribunal da Diocese de Osasco, tá bom? Existem as situações em que a pessoa está aqui, inclusive, é muito bacana que eu acompanho uma pessoa. Ela mora fora do Brasil e aí tudo dela está aqui, o ex-companheiro está aqui, as testemunhas estão aqui. Então, exatamente por ela ter ouvido falar, né, da celeridade do nosso tribunal, porque o nosso tribunal é um tribunal célere, é rápido, e aí, exatamente por conta disso, ela veio
né? Ela fora do Brasil, ela veio até aqui para passar na entrevista, para poder preparar todo o processo dela aqui. E aí, para ela não ter essa perda e essa morosidade de ir uma rogatória para o país onde ela mora, né, e demorar um pouco mais o processo dela, o que acontece? Quando chegar o momento dela ser ouvida no tribunal, ela se dispôs a vir até aqui. Então, é muito mais prático, né, mais fácil para o tribunal quando toda a necessidade ali de instrução, as provas, as partes estão todas dentro do território da diocese, tá? Então, assim, as pessoas, elas procuram, né, para saber se aqui em Osasco é competente ou não, e aí quando eu falo, olha, infelizmente nosso tribunal não é competente. Então, assim, eu procuro também auxiliar a pessoa nesse sentido, olha, você mora em tal lugar, onde que está seu ex-companheiro? E aí auxiliar a pessoa a procurar qual é o tribunal competente para a causa dela, para facilitar. E aí, se tiver a maior dessas situações, né, ou as duas partes, ou uma das partes e as testemunhas, né, porque assim, para o casamento ter sido realizado ali, ótimo, é também a possibilidade de competência, mas a questão da investigação, ela vai além do casamento, né, da documentação que a gente precisa da habilitação matrimonial. Ela precisa que aquelas pessoas que vão participar do processo tenham a facilidade de vir até o tribunal para poder prestar o seu depoimento pessoal. Então, essa também é a questão de se ter essa competência, né, de se delimitar a competência para que o tribunal possa investigar verdadeiramente aquela causa e ser o tribunal responsável ali por aquela demanda. Eu vou pedir pro meu técnico, Ismaelzão, tem uma foto aí, Ismael, que tá colocando todos os endereços das paróquias. Se você puder localizar aí. Tem um... Não tem aí? Tem um que tem. Então eu vou estar falando aqui, que eu acho que é melhor, porque é importante essa informação. São os polos de atendimento. Tá no zap aí, mas eu vou ler aqui. Dentro, só um minutinho, Candal, dentro da diocese, nós temos 9 regiões pastorais, né? Então, das 9 regiões pastorais, nós temos polo de atendimento em 8. Então, 8 regiões têm polo de atendimento da pastoral judiciária, tá? Depois eu vou explicar certinho como é que faz, para você procurar, para você entrar na lista de atendimento, enfim, como é que você vai chegar a esse oficial de primeiro atendimento, depois eu vou falar um pouquinho. Tá. Então vamos lá, aqui ó, eu vou estar lendo então. A pastoral judiciária tem a missão de auxiliar o fiel no acesso ao tribunal eclesiástico, atuando como instrumento de apoio na preparação remota de causa de nulidade. Os polos que a senhora falou, né? Os polos de atendimento, ó, região Santo Antônio, Catedral Santo Antônio, é o Sérgio que está aqui com a gente, no final do programa, quase no finalzinho, vai nos dar um testemunho. Seja muito bem-vindo, Sérgio, Deus abençoe, obrigado. Está sendo um apoio técnico aqui da doutora nos estúdios. Ele está fazendo as mímicas aqui e tal, a doutora também está... Assessor. É assessor. A paróquia Bom Jesus Crucificado, que aí é a doutora Andréia. A paróquia Espírito Santo, que é o Wilson e a Tina, que são meus parceirão da Pastoral da Familiar, né? Isso, queridos. São os brothers. Região Bonfim, ou seja, do lado de lá da estação de Osasco. Paróquia São José, Abel é meu brother também, tá com a senhora lá? Querido, Abel, ele é vice-coordenador da Pastoral Judiciária. Abel, um abraço pra você, meu irmão, olha que feliz. E Maria Cecília. Região São José Operário, São José Operário é onde eu participo. É a paróquia Nossa Senhora de Nazaré, Carlos e Renata. Aí tem a região de Carapicuíba, olha gente, tem vários polos, hein? Região, você que é de Carapicuíba. Paróquia São Paulo Apóstolo, com a Vânia. A Vânia tem um programa aqui, a Vânia do Esther, né? Isso mesmo. É a Vânia que tem um programa aqui. A Vânia e o Fernando atende lá. Que legal. A paróquia São Pedro e São Paulo, que é a Joseli. A paróquia São Lucas, que é a Thalita. Tem mais aqui, a região Barueri, você que é de Barueri. Paróquia Santa Cruz, com a Maria Gabriela. Nossa, aqui tem bastante gente, hein? Tem. Maria Gabriela, Antônio, Geogleuton. O Gel. Gel. Procura o Gel, gente. Me coloca um nome difícil desse aqui. Tá parecendo Candal. E a Ana Paula. Na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, lá com o padre
Padre Birajara. Tá indo um padre pra lá também, que eu tô sabendo, maravilhoso. Se for, vai ficar a dupla dinâmica lá, hein? Maria Cristina e Rosana. Região de Cotia, tem um monte de irmãos meus aí que falou que ia estar assistindo ou ia assistir depois, ó. Paróquia Nossa Senhora de Fátima, com a Leonilce. Paróquia Nossa Senhora do Monte Serra, Maria Jane. Vargem Grande Paulista e Ibiúna, Paróquia Frei Galvão. Conheço muito o pessoal da Frei Galvão, toquei bastante aí. Quer procurar a Silvia. E a região São Roque, Paróquia São João Batista, perdão, é isso mesmo, né? São João Batista, Regiane e Pedro, tá bom? E tem um telefone aqui, doutora, é importante passar, né? Que é o do Tribunal Eclesiástico. Depois eu vou mandar no zap, aí o Ismael coloca lá. É o 3683-4522, que é o Tribunal Eclesiástico. E tem, eu acho que é o WhatsApp é o seu, né? É o meu WhatsApp, que aí eu também coloco o nome ali na lista para o atendimento. Tá, é o 99709-4682, tá? Eu vou mandar no WhatsApp aqui do programa, o Ismael vai colocar, tá, Ismael? Mas é isso. E aí, doutora, aí continua, tem outra matéria que a senhora mandou para nós aqui pro programa, que é o meu casamento não deu certo e agora eu estou afastado da igreja e dos sacramentos, minha situação tem solução? Tem. Tem, vamos doutora investigar. Tá aqui para explicar. Vamos né? investigar. O Frei Gilson fala muito isso, né? Sempre tem jeito, Sempre procura tem jeito. regularizar. Então, assim, é importante. Doutora, e assim, qual é os critérios para mim saber do processo de nulidade matrimonial? Na questão de... O objetivo principal. Qual é o objetivo principal? Do processo de nulidade. Eu coloquei um pouquinho no início ali. O objetivo principal do processo é, de fato, o fiel regularizar a sua vida sacramental, tá? Então, assim, o processo de nulidade é para que o fiel volte a se reconciliar com Cristo. Eu vejo muitas situações, assim, que as pessoas procuram e falam assim... Ai, doutora, fui convidada para ser padrinho de batismo. Aí foi lá entregar a documentação. É casado na igreja? Não sou mais casado, sou divorciado, enfim. E aí, em algumas situações, a pessoa é barrada. A pessoa não consegue batizar. Gente, essas sim, são situações que... As diretrizes das paróquias são os párocos que cuidam, são eles que determinam como é que vai ser. Então, assim, exigem alguns que são mais exigentes ou não. Mas se você está impedido para a vida sacramental, como é que você, que não está podendo viver uma vida sacramental, vai poder entregar o sacramento a outra pessoa, né? Porque, assim, os sacramentos, eles são ligados ao outro. Se você não tem um modelo de vida sacramental, como é que você vai batizar uma criança? Né? Como é que você vai crismar um jovem? Como é que você vai se casar? Você não vai poder casar na igreja. Então, se você não pode se confessar. Então, são situações que as pessoas assim, elas falam, o padre me barrou, o padre não deixou eu, né, ser padrinho de batismo. Mas é porque você não tem o modelo ideal de vida sacramental para oferecer para aquela criança. Você tem que ser o modelo, nós temos que ser o modelo, nós somos fiéis católicos e temos que viver o sacramento. O sacramento ele tem que ser vivenciado dia após dia. Então, se você não pode viver a plenitude do sacramento, como é que você vai ser responsável, né, na questão do batismo por uma criança que necessita de instrução na vida sacramental para uma educação cristã? Se você não pode ser aquele modelo, como é que você vai desenvolver isso na plenitude? Então, o objetivo principal é sempre esse, é a pessoa poder regularizar. Na maioria das situações, as pessoas buscam regularizar para poder buscar o sacramento do matrimônio, né? Um sacramento do matrimônio válido. Então, assim, na maioria as pessoas não vão lá por essa questão de batismo, existe um e outro, mas a maioria das vezes é por quê? Porque a pessoa quer se casar, porque quando vai ser o padrinho, aí eles perguntam, o casal é casada na igreja? Não é, então, geralmente é essa questão e é regularizar e é se reconciliar com Cristo que é o principal, é o que a gente tem que buscar a cada dia. E assim, a próxima pergunta, doutora, com certeza tem muita gente aguardando essa pergunta, que eu vivo na segunda união, e aí a pergunta eu posso me confessar e receber a comunhão? Essa pergunta, tá todo mundo assistindo por causa dessa pergunta. Não é, Sérgio? Pois é.
Essa pergunta é muito importante e, assim, algumas pessoas ainda vivem nessa situação ou estavam vivendo nessa situação e falam que não sabiam, que não podia, né? Então, é muito importante a gente esclarecer. Se você está vivendo uma união irregular, que ainda não foi reconhecida na igreja, né, o que a gente chama dos casais em nova união, casais em segunda união, enfim, se você vive uma união irregular, você está impedido do sacramento da confissão. E se você está impedido do sacramento da confissão, você também está impedido da Eucaristia. Para você receber a Eucaristia, você precisa estar em estado de graça. Então, é bem bacana isso, Candal, porque eu também... eu me recordo porque foi assim, bem no início do ano, virada de ano, assim, eu recebi uma ligação e a pessoa demonstrava ali estar muito chateada porque ela falou que foi até a igreja para se confessar e aí o padre não quis receber a confissão dela. E ela estava muito magoada por isso, e aí ela só falou assim, olha, o padre pediu para que eu te procurasse. E ele falou assim, o padre, eu fui me confessar, ele não quis receber a minha confissão, doutora. E aí eu, fui explicar para a pessoa, falei, não é que o padre não quis receber a sua confissão, não é que ele não quis te ouvir, é que o padre, ele não pode te dar a absolvição. Se ele não pode dar absolvição, porque assim, é matéria do sacramento da confissão, né? Matéria do sacramento da confissão não é só você ir lá e relatar. Você precisa ter o arrependimento, né? Precisa ter aquele ato de contrição perfeito. Então, como é que você faz esse ato de contrição? Você vai se arrepender da união que você está vivendo irregular? Você vai se desligar daquela união? Então, assim, você está num estado irregular, então precisa regularizar. Sério? O padre, se ele não pode te dar absolvição, como é que ele vai ouvir a sua confissão? Então, por essa questão, não é que o padre não quis te ouvir, o padre pode te dar aconselhamento, como a maioria, os nossos sacerdotes aqui da diocese, maravilhosos, porque eles estão ouvindo os fiéis, eles estão encaminhando para essa regularização. E é essa a questão, o padre ele pode te dar um aconselhamento, ele pode te ouvir, mas ouvir a sua confissão, não, porque ele não pode te absolver. A partir do momento que você não se desvincula daquela situação, e a intenção não é essa mesmo, não é você se desvincular da sua união, é você regularizar a sua união. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que existe o processo de nulidade matrimonial, tá bom? E aí, pessoal, eu comecei falando de pessoas que recebem a Eucaristia, e várias pessoas eu já atendi nesse sentido também, e que elas comungavam sem ter a noção, né? Elas não tinham esse conhecimento de que elas não podiam comungar. E ainda existem pessoas, porque a gente vê nas paróquias, né? A gente vê assim que ainda tem pessoas que estão ali, que a gente sabe que está em segunda união, que ainda não foi buscar a questão de regularizar e que vai para a fila da Eucaristia. Então, meus irmãos, tomem muito cuidado com isso. Você precisa cuidar da sua alma. Você receber a Eucaristia sem estar em estado de graça, você comete um sacrilégio, que é um pecado maior ainda. Então, assim, muito cuidado com essa questão, com essa situação. Vai procurar o pároco, procure a nós depois nas informações, mas busque regularizar a sua situação para que você não continue vivendo esse erro e não faça esse mal para a sua alma, né? Porque aqui nós, eu gosto de dizer isso, que no processo de nulidade, nós cuidamos das almas das pessoas, nós encaminhamos a alma da pessoa de volta para o caminho sacramental, para o caminho de Deus. Então é muito importante. Doutora, a senhora falou num ponto importantíssimo, né, essa questão de segunda união. A igreja, ela ama tanto, né, a igreja, eu falo a Igreja Católica Apostólica Romana, pela qual eu participo, e estamos discernindo aqui sobre as questões doutrinais, que ela tem inclusive encontros de segunda união. Sim. Que é para te trazer para dentro da igreja, para te abraçar, para te orientar. Eu acredito que vocês participam também, indiretamente desses encontros, né? Porque com certeza tem as orientações, né?
Então, Agora assim, que para tá você ver como começando que a mais. Igreja Católica, ela se preocupa com você. É que você também tem que dar o seu primeiro passo. Tá irregular? Exatamente. Vem e regulariza. A igreja vai te dar todas as opções dentro da doutrina social, dentro da igreja, dentro daquilo que é importante para você poder receber a comunhão, que eu acho que é o ápice, né, do que você está esperando, né? Principalmente que está em segunda união. Não é isso, doutora? É isso mesmo. Eu vou até assim pegar uma brecha para contar um pouquinho aqui da minha história de vida, porque eu entrei, né? Eu fui atrás de conhecer o processo de nulidade matrimonial por uma vivência pessoal, porque o meu esposo já havia sido casado na igreja, ele fez o processo de nulidade, né? Só que assim, depois nós vamos falar um pouco mais disso, porque isso vai entrar... Temos até testemunho aqui, né? O Sérgio vai vir aqui. Vai ter testemunho, mas é assim, eu fui buscar esse conhecimento para viver isso tudo, e eu, assim, eu me recordo perfeitamente, graças a Deus hoje eu sou casada na igreja, né, união regularizada, mas eu sofri uma espera de 14 anos, foram 14 anos afastada da Eucaristia, e meus irmãos, era assim, doía demais eu ir para missa, eu participar, eu me lembro perfeitamente da primeira Eucaristia do meu filho mais velho, né? Quando ele recebeu a primeira Eucaristia, eu ainda não havia, né? Ainda não tinha finalizado o processo do meu esposo. E assim, o meu filho recebendo Jesus Eucarístico ali para mim, aquilo assim, ardia no meu coração. Eu sentia aquilo para mim e é transparente assim, o melhor dia da minha vida. O melhor dia foi o dia em que a minha união foi regularizada na igreja. Foi o dia que eu recebi o sacramento do matrimônio. Padre Marcelo Fernandes, querido, né, estava presente nesse dia. Mas não só ele, tinha outros sacerdotes. Foi assim, foi realmente, eu digo que aquele dia foi uma grande festa, não só na igreja, mas foi uma grande festa no céu. Foi uma alegria muito grande. Eu me emocionei demais quando eu recebi Jesus Eucarístico, porque houve uma grande espera. Mas é assim, a misericórdia de Deus é tão grande por nós que houve essa possibilidade de regularizar, né? Então, busquem essa regularização, que é muito importante. Eu vou usar até uma passagem bíblica que é do filho pródigo, né? Que eu acho que a sua felicidade, eu creio que seja aquela que você foi para o mundo, depois voltou e Deus colocou o anel da aliança nos dedos seus. Perfeito, esposo, né? Perfeito. Acho que a alegria foi para Deus, né? Não foi, eu acho que o céu também fez muita festa, com certeza, né? Doutora, vamos falar de uma coisa também que eu acho que é a segunda pergunta que todo mundo está esperando. Eu acho que é a primeira. É a primeira, não é nem a segunda. Eu acho que é a primeira. Então vamos para a primeira. Aqui, ó. Doutora, tem custo? Lógico que tem, né? Porque estamos falando de advogados e tem um chamado honorários. Mas passa para nós, doutora. Tem custo aí para quem está querendo regularizar e viver essa felicidade que a senhora e seu esposo viveram? Vivemos. Viveram não, vivem, perdão. Verdade. Tem, meus irmãos. Vamos lá. Essa é a pergunta número 1, né? Todos os fiéis que buscam de alguma forma, eu quero fazer meu processo, enfim. Tem custo? Tem custo. Claro que tem custo. Essa estrutura do tribunal, eu vou tomar a liberdade aqui de ler a estrutura do tribunal para vocês terem noção quantas pessoas são necessárias para que um processo aconteça, mas assim, esse custo é exatamente para quê? Para que se possa manter a estrutura do tribunal, para que nós possamos atender às necessidades dos fiéis. É como eu falei, a realidade no Brasil é muito diversa, né? Nós temos o Tribunal de Osasco, que trabalha de uma forma séria com as demandas, mas a gente sabe de realidades Brasil afora que os tribunais eles não conseguem ter essa agilidade toda nos procedimentos. E não consegue por quê? Porque falta pessoal, porque falta manutenção, porque não consegue cobrir os custos de um tribunal, porque não tem oficial qualificado com a ciência canônica. Então, assim, por todas essas situações, é necessário. E ainda eu digo para vocês, o custo, eu não vou falar exatamente para vocês
o valor de um processo de nulidade. Por quê? Porque a questão do valor do processo, ele é atributo de cada diocese. Então, assim, cada diocese, cada bispo, ele tem essa liberdade para fixar o valor do processo de nulidade, tá? Então, assim, como... em nível aqui, a Diocese de Osasco, como eu sei que assim, a Arquidiocese de São Paulo também, trabalha na margem de 4 a 6 salários mínimos. É caro? É, meus irmãos, eu sei que é caro, eu sei que é um custo alto, mas é assim, a Diocese parcela, né? É possível parcelar esse valor lá, e é importante a gente sempre ter por trás essa questão da estrutura, mas não só. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Candal. Para você, quanto custa receber a Eucaristia? Quanto custa se reconciliar com Deus? Não vou nem responder. Então, assim... Não tem valor, né? A gente vê situações em que a pessoa está preocupada com o valor do processo de Esquecendo a vida nulidade eterna, né? e está esquecendo a vida eterna. E está esquecendo a questão de Jesus, da sua reconciliação com Cristo. Então, assim, isso não tem preço. Não tem preço. E ainda há situações em que as pessoas se preocupam tanto com o valor do processo de nulidade, e aí a pessoa fica lá desesperada, mas o processo é muito caro, é muito caro. E aí chega, regularizou, saiu, vai lá e faz uma grande festa, vai lá e gasta aqueles números e números com vestido, com cabelo, com um monte de coisa. A gente sabe que, assim, para festa, as pessoas não economizam, gastam. E para o sacramento do matrimônio? E para a sua vida sacramental? E para a sua reconciliação com Cristo? Então, isso não tem preço, meus irmãos. Então, assim, é muito importante você pesar a importância da sua vida de sacramento. É muito importante você ter isso em mente quando se questiona o valor do processo de nulidade, tá? Mas ainda assim... tem pontos importantes aqui. Se a pessoa não tem a condição, a real condição, tá? De fazer um processo de nulidade, porque isso também tem que ser verificado. A igreja, porque a pessoa não tem condição financeira, ela não vai deixar de assistir a pessoa, ela vai assistir. Mas ela vai precisar verificar se existe de fato uma hipossuficiência financeira. Tá? Então, assim, se a pessoa não tem essa real condição, quando ela for até o tribunal para levar os documentos dela, ela vai ser encaminhada para assistência judiciária. E aí a assistência judiciária acaba que, assim, demora um pouco mais, mas é porque não é um trabalho que é feito diretamente pelo tribunal. Nós estamos trabalhando com a Diocese de Osasco, então, assim, a Cúria Diocesana. Então, precisa passar por um responsável, que é o assistente social, para ele verificar se de fato aquela pessoa não tem a condição financeira, se baixar um pouco o valor, se aquela pessoa vai conseguir fazer o processo ou não. Então, ela vai ter que passar numa outra entrevista com o assistente social. Mas a igreja, ela não deixa de assistir essas pessoas. Ainda assim, ela assiste. Só que é importante você pesar, porque, assim, a igreja, ela é muito assistencial. Nós falamos da pastoral judiciária. Nós temos uma pastoral judiciária com, eu não sei agora exatamente 20 quantas pessoas tem, são muitas, gente, 24 oficiais. Nós temos 24 oficiais de primeiro atendimento. Esses 24 oficiais que atendem na pastoral judiciária é trabalho voluntário. É tudo voluntário. O que não é voluntário é o trabalho do tribunal. Mas por quê? Porque para que você desempenhe um ofício no tribunal, você precisa estudar. Você precisa ter a ciência canônica. E o custo também é alto. Eu estou em fase de dissertação e não é fácil a gente custear. E eu fui fazer isso por conta própria, mas por quê? Para que eu pudesse doar parte do meu serviço para a igreja. Eu fui agraciada com o sacramento do matrimônio. Então, eu trabalho com isso hoje cheia de amor, com o coração repleto, e estudo para isso, para poder desempenhar ainda mais atividades. Mas por quê? Para que eu possa me doar mais para a igreja. Então, essas questões todas precisam ser verificadas. E aí, já tomando brecha também, Candal, o ano passado nós fizemos uma primeira experiência de um evento para custear as causas de nulidade matrimonial.
Foi o primeiro evento, foi uma belíssima de uma experiência. Nós ainda não temos condições de fazer isso muitas vezes, mas já está programado para que aconteça também um evento no segundo semestre, porque para que nós possamos, né, de alguma forma, assistir essas pessoas que não têm a condição financeira para fazer o processo, ou pelo menos a condição financeira plena, né? Porque aí ela vai no assistente social e vai, né, verificar a possibilidade de desconto. Mas, meus irmãos, é assim, pensem se há a real dificuldade financeira, né? Procura entender e levar em consideração tudo isso que eu coloquei. Quanto vale a sua reconciliação com Cristo, né? E aí, o que é importante para vocês saberem da estrutura do tribunal, eu escrevi porque é muita gente. Olha, no tribunal nós temos patronos, não é um patrono não, o patrono é o advogado de causa, né? Aquele que fica responsável pelo processo de nulidade. Então, eu não sei ao certo quantos patronos tem no nosso tribunal, mas eu imagino que seja de 5 a 6. Então, nós temos os patronos, nós temos defensores do vínculo, que é aquele que trabalha no vínculo do matrimônio, né? Que ele defende o vínculo do matrimônio. Então, sempre esses a gente tem mais de um, porque todas essas pessoas, todo o processo tem que ter a participação de todas essas pessoas. Nós temos os juízes, né, que é o colégio de juízes que decide a causa. Então, nós precisamos de pelo menos de 3 juízes em cada causa. Para o juiz e o defensor do vínculo é necessária a ciência canônica. Então, se você não tiver o direito canônico, não pode atuar nesses ofícios. Aí nós temos o notário responsável pelo cartório, que é o notário-chefe, tem que ter uma pessoa que seja responsável para dar nota, né? Assinar a tudo que sai ali do tribunal. Nós temos a funcionária do tribunal, a atendente do tribunal, Ana Clara, atendente, Rita, querida, a notária-chefe do cartório. Nós temos o vigário judicial, Padre Marcos Funchal, né? Ele que também me trouxe para isso tudo. Padre Funchal é o vigário judicial. Nós temos os peritos, e aí para cada audiência nós temos notário e auditor. Então, olha só a quantidade de pessoas. Foram aqui 9 pessoas em um processo. Para cada processo precisa de 9 pessoas. Como é que custeia isso tudo? Então, assim, é a estrutura, é necessário. E é necessário ter conhecimento do quê? Da lei da igreja, né? Quando eu falo direito canônico, nós trabalhamos em cima do Código de Direito Canônico. Então, nós precisamos da ciência canônica para desenvolver isso tudo. Importante. É muito sério, gente. A gente não está aqui brincando, não. A gente está querendo levar você para Deus de uma forma onde você possa regularizar a sua vida espiritual, né? Porque às vezes... É que nem a doutora falou, material a gente corre atrás, né? Mas devemos muito da vida espiritual. Eu vou pedir para o Ismael colocar. Doutora, amanhã a gente tem na Catedral um importante passo. Isso. Que é um encontro que a senhora, o Sérgio, vocês da Pastoral Judiciária estão fazendo com que as pessoas possam entender mais, não é isso? Isso. Ismael, você pode colocar, por favor? Eu mandei. Já está? A então palestra, a senhora já pode estar falando, doutora, por favor. É uma palestra onde eu vou estar falando, né, sobre nulidade matrimonial. Foi a pedido do Glauber, né? O Glauber, obrigado, responsável Glauber. Ali pela Pastoral da Família da Catedral Santo Antônio. Então, ele organizou essa formação para que as pessoas pudessem também ali presencialmente tirar as suas dúvidas, ouvir um pouco sobre um pouco do que a gente está falando aqui também, né? Sobre essas questões do processo de nulidade matrimonial. Então, pelo que eu entendi, é assim, quem está dentro desses parâmetros, que querem ter mais informações, inclusive querem regulamentar a sua vida espiritual, é só estar lá amanhã. Isso mesmo. E participar do encontro. Vai ser na Cúria, né? Vai ser no salão, né, Sérgio? Na Cúria Diocesana, auditório. É lindo lá, viu? Os eventos lá são maravilhosos. Eu dei o título de cidadão osasquense para o Dom Estírio Turco e foi por ali também. Doutora, estamos no final já praticamente, passa muito rápido, eu vou ter que trazer a senhora em outros programas. Tudo bem. Eu gostaria muito de ter a participação de vocês. Mas ainda tem 5 perguntas e eu gostaria que só vai ser difícil. Vou tentar ser breve. Vai ter que ser bem breve, que eu ainda quero chamar os testes. A próxima nós já falamos um pouquinho. Tem algumas coisas aqui, mas vamos lá, porque eu acho que elas são importantes. Tem uma aqui que é tipo de uma pessoa desesperada, dá uma olhada. Ó, quanto tempo demora um processo de nulidade? Já posso dar entrada e ir no processo e já marcar meu casamento? Isso aí é desespero, viu, gente? Isso aí é desespero. O prazo a gente falou um pouquinho, né? Quanto mas aí a senhora dá uma... E aí deixa eu fazer as 5 já pra senhora... Vamos ver se dá...
aproveitar o tempo, vamos lá. Tipo assim, se vira nos 30. Então a pergunta foi essa, né? Ó, é o processo de nulidade. Eu posso dar entrada e já arrumar, já marcar o meu casamento. Quem devemos procurar para esclarecer e iniciar um processo de nulidade? Enquanto a doutora fala, Ismael, coloca aquele outro lá, por favor, onde estão as paróquias e as pessoas a quem elas podem procurar. No primeiro atendimento, devo levar algum documento? Preciso falar do processo com meu ex ou minha ex-esposa? E preciso ter testemunhas no processo? Dá para a senhora fazer um catadão aí, né? Tá certo. Divirta-se, doutora. Vamos lá, vou tentar, né? Fazer todas de Eu vou forma auxiliar breve. a senhora aqui, vamos lá, Todas vai. de forma breve. A questão do prazo, a gente já falou um pouco do prazo, mas, gente, espera, né? Não marca o casamento imediatamente. A pessoa vai lá, dá início no processo de nulidade e aí, rapidamente, já vai até a paróquia marcar o casamento. Não faça isso, aguarda, né? Por quê? Porque você não sabe se vai ter alguma intercorrência no curso daquele processo ou não. Então, aguarda um pouquinho, aguarda pelo menos você ser notificado ali da publicação dos autos ou da entrega de sentença. Por quê? Porque muitas vezes a sentença ela pode vir ali com algo que você necessite cumprir. Tecnicamente, a gente chama de vettum. Então, pode vir algo ali que você precise cumprir. Esse vettum, ele tem que ser removido, né? Então, algum procedimento vai ter que ser feito. Então, aguarde, né? Dá um passo de cada vez. Marca o casamento depois que sair. Primeiro, procura regularizar a sua situação, deixa o processo correr e aí depois você marca o casamento. Não faça tudo... A quem devo procurar? Põe aí, por favor, meu querido. E a senhora pode estar falando. A quem devo procurar vai estar na tela. Assim... E desculpa, doutora. Imagina. É que eu tô aqui. A gente na pressa. Aqui a gente deve procurar, o Ismael vai colocar. Aí a senhora já emplaca quais são os documentos, se eu tenho que falar com a meu esposo ou minha esposa. Tá. E, olha, vai ajudar, a memória é boa aí? A quem deve, essa devo questão de quem deve testemunhas? procurar, o que o Ismael está colocando ali... Ele vai colocar. São os As polos de paróquias, atendimento, né? Os polos de atendimento. Mas antes de você ser atendido no polo de atendimento, é importante que você passe, deixe o seu nome para a gente colocar na lista de primeiro atendimento, exatamente para que seja possível fazer essa organização da distribuição nos polos, porque a gente está falando de Diocese de Osasco. Então, assim, são muitas pessoas, tem que ser dividido no polo. E aí, se cada polo pega uma pessoa, pode ser que outro polo fique atrasado. Então, a gente tem uma relação única na Diocese, e aí através do meu telefone ou do telefone do tribunal, ou sim, vocês podem deixar o nome com um dos oficiais de primeiro atendimento. Tá? Então, ou você procura a Pastoral da Família, ou a Pastoral da Família, os casos especiais. Então, sempre tem ali. Procura a Pastoral da Família, procura o sacerdote, vários padres encaminham as pessoas, né? Algumas secretarias paroquiais sabem também, oficial de primeiro atendimento, o pessoal aí da Pastoral Judiciária procura também. Por quê? Porque é importante você deixar o seu nome, o seu telefone, qual a sua paróquia, para que a gente redirecione e siga a lista de primeiro atendimento. É muito extensa, é muita gente que procura, então é importante a gente manter essa ordem aí de atendimento. Tá bom? Quando chegar o momento do primeiro atendimento, preciso levar algum documento? Não precisa, né? O primeiro atendimento, aliás, para que você passe no primeiro atendimento, quem vai te contatar é o oficial. Ele vai ligar para você e vai falar, né? Olha, eu tenho agenda para sábado, tal horário, para segunda-feira, enfim, aí depende da disponibilidade de cada um e das paróquias também, dos polos de atendimento. Então, é o oficial quem vai entrar em contato para fazer esse agendamento, tá? E aí no dia você não precisa levar documento nenhum. Você vai ser orientado da documentação que é necessária para o processo, das testemunhas, precisa de testemunhas, precisam de 3 testemunhas do processo. Então, você precisa apresentar também nome completo, endereço, telefone. O oficial, ele vai te ensinar a preencher, ele vai ouvir um pouco a sua história, ele vai te ensinar ali como é que você vai preencher o histórico, que é um questionário que precisa ser preenchido. Ele vai te falar dos outros documentos que são necessários para o processo de nulidade, né? Porque tem outros documentos que são essenciais. Então, toda essa orientação você vai receber no primeiro atendimento, tá bom? A testemunha foi, ok, meu ex-companheiro, preciso contatar? Pois bem, não precisa diretamente contatar o ex-companheiro, só que você precisa ter
o endereço. Você precisa dar meios para que o tribunal faça contato com essa pessoa. Então, assim, gente, não tem, assim, hoje, com a rede social, não há tanta dificuldade nisso, né? Procura ali na rede social um amigo, um familiar que possa falar onde que ele está morando, onde que está o endereço, porque é necessário. O processo, para ele se formar, ele precisa das duas partes, né? Então, tem que comunicar, tem que informar o endereço para o tribunal, para que o tribunal possa citá-lo e dar a ele o direito dele apresentar a defesa ou não. Agora, se você tem um bom relacionamento, você sabe onde está, se, enfim, existem situações em que as duas partes, né, eles são ex-companheiros, mas os dois querem regularizar a vida sacramental. Eles têm um bom convívio, conseguem dialogar ali. É muito bom quando as duas partes vêm interessadas em regularizar. Isso também torna o processo mais célere. Por quê? Porque você não perde tempo citando, né? A outra parte já veio e apresentou. É importante, então, se vocês têm um bom relacionamento, se os dois puderem participar, é melhor ainda, tá? Então, endereço da outra parte é indispensável para o processo. Parabéns. Falta ainda? O que doutora, falta? Parabéns, olha, se virou nos 30. Tentei. Se virou nos 30. Pessoal, é assim, o Ismael ele vai colocar o contato da doutora Andréia, né, Ismael? Você tem aí, né? Já colocou? Mas pode colocar novamente, por favor? Se você quiser entrar em contato, tá aí, ó, na tela. Também tá tendo o Tribunal Eclesiástico lá da Catedral também, né? A 3683 Isso, até 4522. assim, Pode falar, fica à vontade. pessoal, assim, tem um pouco de paciência no tribunal. Nós realmente estamos com uma demanda muito grande. Graças a Deus as pessoas estão procurando regularizar, mas assim, tenham um pouco de paciência, porque assim, o telefone de lá não para. Então, se for possível, se vocês, assim, ligarem, não conseguir repassar a ligação, não conseguir repassar, não tem problema, pode me mandar mensagem no WhatsApp, que eu vou colocar o seu nome na lista de primeiro atendimento. Porque o tribunal, ele atende todas as demandas. Então, assim, ele atende a pessoa que vai para entregar o documento, ele atende a pessoa que vai para receber a sentença, ele atende as pessoas que vão para testemunha. Então, não é só o primeiro atendimento. Então, de fato, assim, a demanda lá está muito grande. Então, assim, tenha um pouco de paciência com o tribunal, com as meninas do tribunal, que elas estão trabalhando muito. Eclesiástico 2, paciência. Eu quero convidar aqui o Sérgio, né? Você joga a câmera ali na doutora, meu querido Ismael, e convidar o Sérgio. O Sérgio vai dar um testemunho aqui, viu? Rápido. Vamos lá, Sérgio, vem cá. Se apresente aí ao público aí e vamos lá. Tá, meu nome é Sérgio, eu tenho 4 filhos, a Mariana, o Felipe, a Marina e o Miguel, que é do meu segundo casamento. Eu faço parte da equipe da doutora aqui da Pastoral Judiciária. A minha paróquia de origem é a Cristo Rei, lá do Padre Emilson, mandar um abraço para ele. E faço parte aqui da Pastoral Familiar da Catedral, junto com o Grauber e do ECC também. E eu entrei na igreja por causa do encontro de Segunda União em 2017. E foi fruto desse encontro que eu estou aqui até hoje. E eu passei por esse processo de nulidade, igualmente a doutora deu no testemunho dela. O meu, para ter uma ideia, ele demorou 10 anos, porque a gente não tinha um tribunal, depois do Papa Francisco, graças a Deus, ele regionalizou praticamente, criou os tribunais. Em Osasco foi criado em 2017, né, se eu não me engano. Eu cheguei a dar entrada em São Paulo, demorou 10 anos e não saía por quê? O Tribunal de São Paulo, ele atendia imagina um tribunal sozinho atender todo o estado de São Paulo, a demanda, não dá conta. É o que está acontecendo com a gente aqui, a nossa diocese é grande. E no finalzinho, o falecido Padre Cleiton, quando saiu abriu o tribunal aqui, eu falei, Padre Cleiton, vamos trazer para cá, eu tenho que ir toda vez ir no Ipiranga, é tão longe. Ele me ajudou bastante, trouxe para cá e saiu aqui. Quando saiu aqui, a gente queria casar. Nós queríamos casar com cerimônia na catedral, tudo. Chegamos a contratar músico, orquestra, um monte de coisa. Só que aí entrou a pandemia.
entrou a pandemia e entrou aquele medo da Neide, não, que a gente vai morrer, que a gente pode acontecer uma opção de coisa. E como é que a gente vai casar? Cancelamos tudo. Os nossos amigos da pastoral familiar iam ser padrinhos e ficou todo mundo triste. O que nós fizemos? O Padre Hélio se comprometeu na pandemia. Foram 10 pessoas, uma filmando, a Silvana e o falecido Luiz foram padrinhos nossos, todo mundo de máscara. E eu me lembro até hoje, até me emociono por quê? A minha esposa, ela ficou 10 anos, você tem que persistir muito. A Neide ficou 10 anos sem receber a comunhão e ela podia, quem era de segunda união era o Sérgio. E a gente se confessou antes com o Padre Hélio na sacristia, passamos pela confissão e fomos para a cerimônia. E quando a gente ajoelhou e o Padre Hélio deu a hóstia pra gente, as lágrimas desciam, a mulher chorava. Então, eu sei muito bem o que é passar por isso. Então, por isso que eu tenho muito orgulho, e a Andréa sabe disso, de estar trabalhando na pastoral, porque eu vivi isso. Então, é muito gratificante quando você atende. Eu sou agente de primeiro atendimento lá. Então, quando a gente atende as pessoas, eu sempre conto essa história. Não se preocupe com o valor, não se preocupe com o tempo. Dê prioridade na sua vida, entendeu? Se você der uma prioridade, com certeza Deus lá em cima vai te ajudar, tá bom? Essa é a minha pequena história, meu amigo Candal. Tá bom? Obrigado pelo convite. Fica aqui? Fica aí. Então tá bom. Doutora, Muito obrigada. eu quero convidar a Ivone. Vem cá, Ivone, vamos fechar o programa aqui, vem cá. Obrigado, Vem aqui. fica ali. Vem aqui pertinho de mim. Tá tudo certo. Deixa eu falar aqui no microfone, Vamos aqui, lá. ficar aqui pertinho. Vamos lá. Então eu quero agradecer já a doutora. Doutora, nós vamos marcar mais um encontro aqui, tá bom? Vocês vêm aqui, pode ser? Espero que tenham gostado. A senhora acha que eu trago a Ivone ou não? Oh, por favor. Se ela não vir, eu não venho. Aí já tá marcado. Quero agradecer a Ivone da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Quero agradecer a doutora Andréia, Sérgio. Deus abençoe. Espero que você tenha curtido bastante o programa, porque nós estamos falando aqui de vidas. A nossa preocupação aqui é levar você para o céu. Porque a gente está correndo atrás também, porque o nosso objetivo é esse. Então, quero te agradecer mais uma vez, agradecer os participantes. Você participou do programa Caminhos à Casa de Deus, onde estivemos aqui com o pessoal da Pastoral Judiciária da Catedral Santo Antônio. Deus abençoe, um abraço. Obrigado, gente. Fica com Deus. Obrigada. Tchau.